Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia e em teu bondoso coração, depositamos nossas súplicas, Senhor, pois trazemos a alma cansada, o corpo dolorido e ferido das lutas da caminhada terrena, Senhor. Tu dissestes: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui estamos, Jesus, rogando alívio para nossas vidas, rogando, Senhor, a instrução para podermos caminhar em tua direção, rogando a coragem para modificar o nosso mundo interior, que muitas vezes está chagado de tantos conflitos e tantas mágoas, tantas angústias. Rogamos, Senhor, a tua santa energia a nos dar a resignação para enfrentar as adversidades que chegam a nós e que não temos forças para resolvê-las. Nós precisamos resignar e compreender que tudo está nos desígnios do Pai e do Criador, que quer o melhor para teus filhos. Rogamos, Senhor, que tuas bênçãos se estendam ao lar, à família, aos familiares aqui representados e a todos aqueles que de alguma forma ligados, vinculados aos irmãos estejam. Rogamos por aqueles que retornaram à pátria espiritual através do natural processo do desencarne. Ilumine-os onde estiverem. Rogamos que tuas bênçãos, Senhor, se faça na equipe de trabalhadores desta Casa Santa e em toda esta Casa Espírita. Que possamos ser o reflexo vivo da tua imagem e fazer a tua santa vontade, acolhendo o Senhor e ajudando a todos, encarnados e desencarnados. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento, nele impregnado tuas santas energias, e assim possa alimentar e sustentar o corpo, e fortalecer e curar a alma, abençoando as mãos de todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até nós. Rogamos, Senhor, tua misericórdia, estendei tuas mãos santas neste caderno de prece e em todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, e que possam fortalecê-los a buscar teus caminhos, principalmente, Senhor, nos caminhos religiosos que professam tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas em cada recipiente, de acordo com a necessidade na individualidade de cada ser, por misericórdia, Jesus, estendei tuas mãos e transformai esta simples água no mais precioso medicamento, assim como transformastes águas em vinhos nas bodas de Canaã. E que estas águas possam, transformadas, virar o precioso medicamento. Ao passar em suas dores ou feridas, ou ingerir, possam aliviar as enfermidades físicas e curar as doenças e enfermidades da alma, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos-te também, amado, pela colônia Santa Marta, pelos hospitais, pelas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, por todos aqueles que sofrem, abandonados nas ruas, mas nunca esquecidos de ti, por aqueles que se encontram, Senhor, nos quartos, nas camas, nos leitos,
sofrendo as enfermidades. Rogamos, amado Jesus, pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, por todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que um dia possamos compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus, e sobre a prática da caridade possamos unir, auxiliando-nos numa fraternidade universal do amor, como uma grande família universal. Abençoe nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, nossa pátria amada Brasil. Que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre esta nação e possa abençoar os governantes sérios e dissipar as trevas que tanto tentam levar esta nação à ilusão e à desarmonia, Senhor. E estendei sobre toda a humanidade, amado Cristo, tuas bênçãos, principalmente nos países que encontram-se em conflitos bélicos, aprisionados ou escravizados, Senhor, por seus governantes. Que a paz há de reinar em todos os corações e em todo o orbe terrestre. E que a tua paz esteja em nós, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Templo Espírita Recanto da Paz, e temos como única finalidade o Evangelho de Jesus, a santa e sagrada verdade de Jesus. Verdade esta que liberta a alma, que ilumina o espírito e conforta o coração. Estamos vivendo momentos estranhos. Estamos vivendo tempos de incertezas. Estamos vivendo uma nova readaptação em nosso mundo íntimo. Nós aprendemos a readaptar fisicamente às mudanças que foram se operando nessas últimas décadas. E elas foram muito benéficas para o nosso corpo físico, mas nós não estamos nos adaptando aos processos energéticos e das leis naturais do Criador, que de tempo em tempo dá uma sacudida na humanidade, para que a humanidade avance-se também no campo psíquico, moral e espiritual. Aí vem essas dificuldades de controlar-se e controlar a si mesmo. Vem as crises de ansiedade, as dificuldades da aceitação das leis naturais imutáveis, que não está na mão de ninguém modificar. Nascimento, desencarne, acidentes e reveses de todo tipo de natureza, e assim por diante. São situações que não está na mão de ninguém modificar ou erradicar, mas está dentro dos desígnios da individualidade de cada criatura. Então sobra-se só uma necessidade: aproximar-se de Jesus Cristo e compreender os processos naturais da evolução da criatura e do ser na individualidade de cada um. Cada um tem sua individualidade. Nós podemos viver em coletividade, nós vivemos em coletividade. Mas nós somos criaturas
individuais. É como a impressão digital na ponta dos nossos dedos, é individual. É como a codificação do DNA é individual. Não tem como ter dois no universo. Então nós temos que compreender que cada um tem o tempo e a hora e uma necessidade. Mas isso tudo é transitório. Quando se fala-se no campo da matéria, quando se fala em orbe terrestre, e nós sabemos que, além de transitório aqui na Terra, a grande parte é ilusório. Grande parte de nossas vidas são ilusórias. Primeiro, compreensão desse mundo ilusório é que nós ficamos, na fase adulta, 2/3 acordados e 1/3 dormindo. Quando nós dormimos, nós morremos para a terra material. Nosso corpo físico baixa seus batimentos cardíacos, entra num estado de stand-by. Lembra lá da televisão, quando você deixa ela no stand-by? Ela está pré-ligada. Aí você aciona o controle, ela acaba de ligar. Você tira da tomada, ela está desligada total. Então nós ficamos assim, no stand-by, quando estamos dormindo. Mas nosso espírito não está em stand-by, nosso espírito está vivendo a vida integral. Pois nós morremos então toda noite, nascemos toda manhã, até chegar o dia que desliga-se da tomada entre espírito e corpo físico e nós vamos viver só a vida espiritual. Aí nós não estaremos em stand-by, mas estaremos na vida, estaremos ligados, estaremos vivos em plenitude, porque na carne nós estamos aí meio vivos e meios mortos, né? Quando eu estou aqui, eu estou em estado de materialização, porque meu espírito não é matéria, então ele está no corpo, então diminui aí a sua capacidade integral e fico só com 5 sentidos. E quando eu desencarno, eu fico no pleno sentido, um único sentido, um universal sentido. Olha que extraordinário. Isso são leis naturais que nós temos que entender. E nós trazemos uma história do passado, nós trazemos um processo evolutivo para o presente, e nós temos que construir o nosso futuro. Essa parte é a parte que a humanidade não está compreendendo, não está entendendo. Porque nós estamos ficando com os aspectos rudimentares da religião, dos ensinamentos de Deus, das verdades do Criador. Nós estamos apegados ou aprisionados aos processos rudimentares do passado da fé. E estamos esquecendo do processo evolutivo, de nossa alma, de nosso espírito. Paulo, em Hebreus, alertou-nos sobre isso quando ele disse assim: avancemos além. A última vez que eu falei sobre esse tema foi no dia 2/7/2013. Tem 12 anos. Avancemos além. E eu fiquei meditando, o que foi que avançou-se nesses 13 anos? Olha que coisa extraordinária. Quantas coisas avançaram. Não quer dizer da invenção dos carros voadores, de a ida a Marte, não, de codificações de tantas e determinações de tantas moléculas, células. Não, ciência, não. Estou falando dentro de mim, dentro de você, sobre a questão moral e espiritual. O que avançou? Avançou, para muitos, medos, traumas e doenças. Falando em medos e traumas, é até interessante isso, antecipando essa passagem que eu iria falar mais para frente, eu achei muito interessante. Porque
Eu sempre busquei questionar para ver se eu tinha algum tipo de doença, tipo síndrome, e descobri que eu tenho uma síndrome, extraordinária. Chama-se síndrome de Williams. Você sabe o que é a síndrome de Williams? É a pessoa que é extremamente otimista e feliz. Eu falei, eu tenho ela. E tenho desde pequeno. Porque só na fase da minha juventude, eu fiquei introspecto, mas eu não estava triste, eu ficava pensativo. Eu queria tentar entender o contexto físico, mental, sentimental, que eu vivia, ninguém me explicava, eu ficava meditando ali muitas horas para tentar entender. Até vinha a doutrina dos Espíritos que me esclareceu. Então essa síndrome, vocês vão entender mais para frente, dizem, por isso nós temos que ter muito cuidado com o que o sistema quer fazer conosco, não é? A descoberta, pelo nome você já sabe que é da Europa, né? Síndrome de Williams. A pessoa é extremamente feliz, agradável e quer ajudar todo mundo. Eu lembro, quando eu falei, rapaz, então eu sabia que eu tinha uma doença, mas não sabia, agora eu tenho a síndrome de Williams. Olha que lindo. Sou extremamente otimista e gosto de ajudar todo mundo em todos os momentos. Aí eu lembrei de quando eu era jovem, ali a rodoviária tinha acabado de ser construída, eu morava lá ao lado, e eu ali, na casa dos meus 10, 12 anos, fui conhecer a rodoviária sozinho e vi pessoas carregando mala. Eu falei, deixa eu ajudar você a carregar a mala. Aí a pessoa olhou para mim e disse, sai para lá, moleque, você quer me roubar? E eu pensei, nossa, mas essa pessoa está enganada. Eu estou na vontade de ajudar, eu estava tão feliz, sabe, e a vontade de carregar peso para os outros. E ela me brigou comigo falando que ela queria roubar. Eu falei, já sei, aqui eu não posso ajudar porque o povo é muito desconfiado. Aí fui para a feira e carreguei carrinho, trem dos outros lá da feira, pronto, ajudei. Aí voltei para casa todo feliz. Não ganhei nem um centavo, porque eu não queria nem pedir. Então eu saía para capinar lote dos outros. Você quer que eu capine no seu lote? Não tem dinheiro, não. Eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Eu estou perguntando se você quer que eu capine no lote. Não, pode capinar. Eu punho o lixo lá fora e ia embora. Geralmente, depois, alguém passava lá em casa e deixava o dinheiro. Dá para aquele menino de cabelo preto. Quem? Aquele lá, Laudo. O Laudo, tá, beleza. Então, isso chama síndrome de Williams. Só que a medicina está dizendo que isso é perigoso. Que isso faz muito mal para a pessoa que sente. Eu falei, estou vendo o mal que está fazendo para mim, né? Olha o mal que eu estou passando. Compreende isso? Então, o que eu quero, agora nós vamos entrar mais, mais aprofundar nesse assunto, o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos avançar. Agora, nós temos que ter muito cuidado com o sistema, porque o sistema quer te bloquear, quer te prender, aprisionar e colocar algema. E falar que você está doente e você não pode fazer isso nem aquilo. Isso não é avançar, isso é amarrar. Isso é igual pôr cavalo no cabresto. Paulo disse, avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Primeiro passo. Olha, preste atenção. Nós já não temos o direito de errar mais do que 3 vezes. Eu estou sendo bonzinho. Diz que errar uma vez é humano, 2 vezes... Não, errar uma vez é natural, 2 vezes é humano, 3 vezes é burrice. Então nós não temos o direito de errar 3 vezes. Porque errar 3 vezes quer dizer que você já sabe, mas você está teimoso. E se você sabe, está teimoso, depois de errar, vem o quê? Arrependimento. Então é isso que Paulo está falando, olha, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Compreende aí? Então nós precisamos entender quais são as leis naturais. Leis naturais são aquelas que são de Deus e são eternas, não se modificam. Então nós precisamos aprender a respeitar as leis naturais. Se nós não a respeitarmos e nós começarmos a infringi-las,
nós estaremos errando e arrependendo, porque o processo de errar diante de uma lei natural causa-nos um mal-estar na alma. As ansiedades, as depressões, as crises existenciais. Você imagina uma pessoa falar assim, meu Deus, eu não queria ter nascido. Pronto. É muito fácil você dizer hoje, num contexto de sua vida reencarnatória, aonde você está, em um processo, você dizer que não queria ter nascido. Porque você não se lembra quando você estava lá, nas profundezas do umbral, nos campos purgatoriais. Alguns, talvez como eu, estavam no inferno. E uma alma boa encontrou com outra alma e disse, vamos fazer um filho? Vamos! E nesse processo veio eu. Aí eu chego agora na minha fase e dizer, eu não queria ter nascido? Ah, você está julgando algo de um segundo num contexto de séculos de dor e sofrimento do passado que você não se lembra. Então isso é um processo de agressão às leis naturais. Se eu agrido isso e não queria ter nascido, eu começo a prejudicar esse corpo físico que entra em desarmonia com o meu corpo espiritual. Entrando essa desarmonia é onde vem chamadas doenças ilusórias, psicossomáticas, as crises. Não essa crise aí, essa síndrome de Willis, não, essa aí é invenção de alguém que é muito triste e ficou com inveja de uma pessoa que é muito alegre, né? Está compreendendo isso? As pessoas julgam e incomoda a alegria. Muitas vezes eu vou cumprimentar um filho, pessoas ficam pensando, quem que é aquele lá? Ele é gay, porque está beijando um homem? Ele nunca imagina um pai beijando um filho. Ah, primeiro que meus filhos parecem mais velhos que eu. Brincadeira, isso é só a parte da alegria e da vaidade. Né? Então, mas sempre vem a agressão e o preconceito. Compreende? A agressão, o julgamento e o preconceito, porque não fazem isso. Porque se fizesse falar, poxa, isso é bonito demais, eu faço isso com meus filhos todos os dias, ele diria. Compreende? Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Isso é sagrado. Isso é um aprendizado de todo cristão. Ele acredita no poder de Jesus, ele sabe da ressurreição, né, da reencarnação, né, além da morte, reconforta com os benefícios da crença, ele sabe rezar, sabe que a prece dá uma paz muito grande na alma, ele sabe que o Evangelho de Cristo é o roteiro de luz para cada um. Mas isso é base rudimentar. Compreende isso? Isso é igual àquela pessoa que estuda tabuada. Não é? Eu estudei tabuada. Tem pessoas que decoram tabuada. Tem pessoas que fingem que estudam tabuada. Aí na fase adulta vai ter dificuldades de fazer as contas. Compreende? Hoje chegou um jovem, aí falou assim, olha, eu queria R$7 desse negócio aqui. Eu olhei, o produto custa 30 centavos. R$7, falei, 23 peças. Ele falou, mas como é que você sabe fazer isso tão rápido? Eu falei, estudei tabuada. 23 peças vezes 30 centavos, dá R$6,90, sobra 10 centavos para ele. Simples assim. Não precisa de uma calculadora. Então, isso é rudimentar. Hoje, consigo fazer uma conta dessa com toda simplicidade e facilidade, porque um dia eu estudei a tabuada. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, aí foi. 9 vezes 8, 9 vezes 9, 9, pronto, você estudou lá, gravou, acabou, você aprendeu. Então, essa parte aqui é rudimentar, nós precisamos saber disso. Só saber disso, acabou? Não, colocar isso em prática.
Aí ele vem. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificado. Olha só agora a grande dádiva. Saber dos ensinamentos rudimentares de Cristo e praticá-los. O que é praticar? Compreender as leis naturais e colocar ela em prática através da aceitação, resignação, compreensão, coragem e transformação. Você está compreendendo isso? Transformação, porque nós estamos em plena transformação. Passa mês, passa ano, passa década, passa século, passa milênios. E nós morremos e renascemos. Nós crescemos e morremos. E depois renascemos. Evoluímos sempre. Nós temos relacionamentos. Um relaciona-se com fulano hoje, amanhã, 10 anos, 20, 30 anos depois, fulano troca de ciclano e vai indo. E quando não troca, morre e troca de novo. Compreende aí? Duas almas não estão aprisionadas para todo o século com um único processo de relacionamento. Não estamos. É da lei natural. Entende isso? O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. O que adianta ir para a escola e aprender o alfabeto sem que não pratica, não aprenda a juntar as letras, não aprenda os processos das consoantes, dos verbos e assim por diante? Assim é no processo espiritual, assim é no processo religioso, assim é no processo moral, assim é no processo familiar, assim é no processo social, assim é no processo existencial. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Quantas pessoas só vão no templo e só ajoelham, mas não modificam nada? Quantas pessoas vão nos templos, só participam dos cultos, mas não modificam nada? Nós temos que ser igual à terra fértil, onde Jesus joga a semente, nasce 100, 60 ou 30%, o fruto que ele plantar em nós, ou a semente que ele jogar no terreno fértil do nosso coração. E isso só se faz com a compreensão e a obediência das leis naturais do Criador. Elas são eternas e não são modificáveis. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Assim é a criatura, recebe os ensinamentos rudimentares da eternidade, compreende e acredita em Jesus, mas nas horas necessárias não usa esses aprendizados. É igual você estuda a tabuada e fala, quanto que é 3 mais 3? Espera aí que eu vou pegar a calculadora. Aí, 3 mais 3 igual. É 6. Assim nós estamos diante do contexto espiritual, porque nós estamos materializando as leis naturais do Criador, e aí isso dá problema existencial. Nós somos um navio que foi feito e fica na praia. Compreende? Vai enferrujando. Ele não vai velejar, não conhecer o mundo, ser útil. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. Presta atenção. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo, creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Lá naquela passagem de Jesus, o jovem chegou e falou, bom mestre. Jesus olhou para ele e falou, bom, só Deus o é.
o que tu queres? Ele disse, como eu faço para ter a salvação? Jesus falou, siga os mandamentos. Que mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Honrai pai e mãe. O jovem disse, eu já faço tudo isso. Isso é rudimentar. É o início, é a tabuada no jardim da infância, nos primeiros anos do estudo. É rudimentar. Moisés escreveu esses 10 mandamentos e está lá no Decálogo Sagrado, né? No Monte Sinai, há 3.200 anos atrás. Jesus falou, agora, se tu quiseres ser perfeito e encontrar a salvação, vá, vende tudo o que tem, vem e me segue. O João baixou a cabeça e foi embora. Ele não queria passar dos aspectos rudimentares da doutrina e da existência. Ele queria ficar aprisionado só na parte material existencial da religião. Ele abandonou, foi embora, baixou a cabeça e saiu todo triste, porque todo aquele que não segue o fluxo da lei, ele se entristece. Você sabe o que está acontecendo? Olha só, vou dar 2 exemplos aqui. O Japão, país extremamente desenvolvido, dos países mais ricos do mundo e o país mais seguro do mundo. É o país mais seguro do mundo. Compreende isso? Você sabe o que está acontecendo? As pessoas idosas estão roubando no Japão. Pessoas com mais de 65 anos passaram a roubar. Mas roubar no Japão? Como pode pessoas idosas roubando? Se no Japão, dizem, não conheço, você está na mesa de um bar, de um lanche, e deixar seu celular, você vai embora. Uma pessoa vem e senta e fica ali te aguardando, vigiando seu celular, até você voltar. Você volta e ele está lá em cima da mesa, a pessoa, não, eu só estava aqui esperando você chegar. Pronto. Lá não se rouba, não se pega. Se você deixar sua carteira cair no chão, 100 passa e não pega sua carteira. Um passa, olha, tentando achar um número. Se não tem, ele leva até um policial e fala assim, achei essa carteira ali, ela está cheia de dinheiro, não contei quanto, mas está cheia. É um país que tem uma educação moral, ética e honestidade desde o berço. Mas os idosos estão roubando. Mas por que os idosos estão roubando no Japão? Para ser presos. Mas por que eles querem ser presos? Primeiro, porque o que eles estão roubando? Eles entram no supermercado, nas lojas, olham as coisas mais baratas e que não estragam, pega lá, coloca na bolsa, olhando para a câmera, para o dono, para o segurança, e vai para a porta, segurando aquela mochila e espera o segurança chegar. Quando o segurança chega, eles dizem que roubou. O segurança chama a polícia prende e leva para a cadeia. Por quê? Eles querem ser presos para não ficarem na solidão. Para não se sentirem só. Porque eles estão em cômodos que é menor do que nossos banheiros aqui no Brasil. Custa caber uma cama de solteiro, muitos deles não cabem, porque tem que levantar a cama de dia para poder fazer comida e à noite desce a cama para poder dormir. Não tem amigos, não tem conhecidos, não tem parentes e não tem nada, apenas dor, solidão e sofrimento. Então eles preferem ser presos, porque lá eles vão dormir agasalhados, em lugares onde terão várias pessoas, terão 3 alimentações por dia e ainda médico assistencial. E ainda eles podem conversar o tanto que eles quiserem com outras pessoas que estarão presas junto com eles. Mas por que o Japão? Um país esclarecido, um país desenvolvido, que hoje coloca-se namoradas como robô, empregados robô, serventes como robô, tudo na capacidade tecnológica está passando por essa problemática. Vamos voltar ao passado. Chegamos lá na Segunda Guerra Mundial, onde teve o término da Segunda Guerra, iniciou-se uma nova visão existencial de vida para aquela população. E o sistema pegou e disse,
Estamos cansados de sofrer. Começaram, então, a reconstruir o Japão, que estava todo destruído. E essa filosofia de família, eles têm o maior respeito aos idosos. Continua com o respeito, continua com os valores éticos morais, continua com os valores familiares, mas por enquanto. Aí começaram alguns não quererem filhos, outros a criarem os filhos de uma forma egocentristas, para um processo de crescimento ao sistema da nação, mas não ao processo familiar. Então, aqueles pais que hoje são os idosos, trabalhavam. O Japão trabalha em média 12 a 14 horas por dia. Trabalharam 12 a 14 horas por dia, ou esticava-se a 16, 18 horas por dia. Então não davam assistência a seus filhos, e os seus filhos foram crescendo, e eles investindo nos filhos, para que os filhos fossem bem-sucedidos materialmente. E conseguiram. Uma das juventudes mais ricas do mundo está no Japão. Jovens, extremamente milionários, mas extremamente solitários, que não querem se casar. E aí aconteceu o inevitável. Ao chegar na fase adulta, a solidão, porque não tem mais família. Não tem mais as companhias. Não almoçava junto, não corria com o cachorro na praça, não jogavam bola, não brincava, não fazia cócegas um no outro. Então criou-se um distanciamento entre seres humanos. Compreende isso? E uma solidão muito profunda. O Japão hoje tem 30% da sua população idosos. Dizem que entrará em colapso em 2050. Daqui a 25 anos estará em colapso. Porque mais da metade do povo japonês serão idosos. E não conversam, não confraternizam-se. E, diante desse quadro aterrador de solidão, iniciou-se um grande negócio, um grande comércio no Japão. Serviço de limpeza pós-morte. Empresas especializadas em recolher cadáveres em seus lares, nos seus cubículos e em seus apartamentos. Porque muitas vezes morrem e só depois de uma semana, 10, 15 dias, é que descobre que ele morreu. Porque os vizinhos chamam a polícia, porque o odor, o mau cheiro está extremo. Arrombam-se as portas e lá está os cadáveres em putrefação de muitos idosos que já morreram ou de muitos que retiraram sua própria vida pela solidão. Olha que quadro dantesco, olha que quadro sofrido, olha que tristeza profunda, falta de uma compreensão moral cristã, falta de uma vivência e falta da síndrome de Williams, de ser feliz e de ajudar ao próximo. E criam-se desde pequeno, não chore, não reclame e não fale que você está com dor e nem com solidão. Isso aí é um pecado mortal na criação no Japão. Então, sofrem calados, morrem solitários. Compreende isso? E em contrapartida, vamos atravessar o oceano, o continente, vamos lá para um paísinho chamado Burkina Faso, no meio da África, que tem como seu líder Ibrahim Traoré. Um jovem de apenas 38 anos hoje, assumiu o poder com 36. E ele revolucionou Burkina Faso, com o seu jeito, jovem, honesto. O país vivia uma decadência de tristeza, porque tudo era corrupção, um país rico, com seus valores minerais, fortunas incalculáveis de diamantes, pedras preciosas, que os líderes, como França e outros países, mamam e compravam. Esse Ibrahim Traoré deu um golpe de Estado e titulou-se o presidente do país. Mas não é sobre ele que eu quero falar. É um homem extremamente honesto, decente, e é
da etnia cristã familiar. E aí implantou no país a honra, a honestidade, e resgatando aquela verdade espiritual da família. Que acontece, já era costume deste povo de Burkina Faso. Encontrar uma pessoa na rua, parar e dizer: bom dia, como você está? E sua família está bem? Você tem filho? Seus filhos estão bem? Quantos anos eles têm? Seus filhos estão bem de saúde? Você está precisando de algo? Qualquer pessoa lá faz isso um com o outro, conhecido ou desconhecido. Entra-se em um restaurante humilde e pobre daquele país. Você senta numa mesa, pede o cardápio. Se você agrada com aquele restaurante, ele passa a te dizer o que você gosta. O que você mais gosta de comer, isso. Ele faz. Chega no final, você fala: traz a conta. Não. Eu dou isso de presente para você. Você é muito agradável. Gostei muito de você. Volte outras vezes. E ele te dá aquela refeição. Eles saíram dos fundamentos rudimentares da religião, da religiosidade, e transferiram no processo de cuidar um dos outros. Eu te pergunto, é um país de jovens, é um país de adolescentes, é um país de adultos e de idosos, mas não existe solidão. Não existe solidão. Entra-se numa casa, numa choupana simples, de pau a pique, muitas vezes feita de barro, com alguns animais ou quase nada, mas chama qualquer um para alimentar. E se for pernotar, ele sai da cama dele, e dá para o visitante que ele nunca viu. E transforma-se em um país de paz e de alegria, de fraternidade, de amizade, até mesmo entre os desconhecidos. Essas duas verdades, são essas vertentes, aliás, essas três vertentes, que eu quero chamar a atenção para esse dia, dessa noite de hoje. As lideranças que querem implantar um sistema dizendo: não fique alegre. Isso é síndrome. Isso faz um mal muito grande para você. É perigoso. Cuidado! Ah, mas como é perigoso ser feliz, como é perigoso você rir, brincar, como é perigoso você conversar com as pessoas, como é perigoso você ajudar as pessoas. É muito perigoso, não é? Onde está o perigo? Sabe qual é o maior perigo? É de você ser saudável e de que cada dia você se rejuvenesce, cada dia suas células se multiplicam em saúde, em equilíbrio, em paz, e distancia-se dos medicamentos, dos médicos, dos hospitais, das farmácias. Compreende isso? Porque suas células gritam. Elas louvam na individualidade dos trilhões de células que habitam nesse organismo, e elas conectam-se uma com a outra, conversam com a outra, e bate palma uma com a outra. Isso transforma-se em energia vibratória de vida humana. A pessoa que acha bonito uma formiga carregar uma folha maior do que o peso dela, a pessoa que acha bonito uma flor que chama a outra: olha lá, o que é que está vindo? Aquela flor, tanto que é linda. O outro olha e fala assim: vai que você é bobo. Esse não encontrou ainda o equilíbrio da paz. Ele está no princípio rudimentar da existência. Apesar de estarmos no terceiro milênio, apesar de estarmos numa globalização, apesar de termos informações, apesar de termos a capacidade de conhecimento extraordinária, ainda está aprisionado nos egocentristas, no sistema que te confunde, aprisiona e põe algema. O que o Japão vai fazer com essa multidão de idosos que está querendo ser presos e sendo presos? O que vai fazer com o avolumamento da idade da população, se não mudar a qualidade entre as pessoas?
Ah, faz-se um robô, dorme-se com um robô, conversa-se com um robô, tem a maior tecnologia de IA, a inteligência artificial do planeta. Fala-se com os móveis eletrônicos, fecha a cortina, acende, liga a televisão, liga a cafeteira, acende o fogão, chuveiro com 30 graus, 25 graus, 40 graus, o chuveiro liga e assim por diante. Mas sozinho, solitário, apenas consigo mesmo, na sua dor, no seu sofrimento. Que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si mesmo, disse Jesus. Está compreendendo isso? Hoje eu chamo a essa observância. Curta quem está perto de você, ame o ser humano, faça o bem ao próximo. Se vê uma pessoa pegando um peso, para. Se vê uma pessoa na rua, empurrando o carro sozinho, estacione o teu, volta. Fala assim, entra aí que eu empurro para você. E assim por diante. Algumas pessoas vão dizer, você quer me roubar? Assim como falaram para mim quando eu era adolescente lá na estação, na rodoviária, né? Não importei não. Falei assim, não, essa pessoa não sabe o tanto de paz e amor que tem em meu coração e nem o tanto de vontade de ajudar as pessoas que habitam dentro de mim. Eu não sabia. Eu tinha que procurar ajudar os outros, saber o que eu fazia com tanta energia. Isso chama felicidade. Compreendeu? Fé. Você tem fé? Tem que aumentar as sílabas. A fé tem que dar felicidade. E nós só somos felizes quando nós fazemos o outro feliz. Então não deixe de falar eu te amo, não deixe de abraçar, tocar nas pessoas depois da pandemia e depois desse processo de assédio sexual, não é? Isso aí é o distanciamento humano. Não toque em mim. Não toque. Compreende? Meu Deus, que pena eu tenho de você. Por quê? Porque você não recebe um toque de um ser humano. Muitas vezes dorme abraçado a um ursinho de pelúcia. Agora, estourou-se. Não é que estourou-se agora. Estourou agora, mas isso é moda desde a Segunda Guerra. Os bebês reborns. Não é? Mas isso desde a Segunda Guerra. Lá que começou essa história dos bebês reborns. Sabe como? As mulheres não queriam engravidar. As crianças não tinham brinquedos. Então as mães e as crianças saíam nos destroços das bombas, das guerras, das casas, e pegavam as bonecas destroçadas e iam emendando e remendando e fazia delas como se fossem seus bebês. Foi aí que nasceu os bebês reborn. Entende? E hoje, muitos dormem abraçados, leva no pediatra, leva no médico, leva no hospital, querem até, pasmem, atestado para parar de trabalhar 3 dias, porque seu bebê reborn está doente. Por quê? Porque está faltando humanidade, está faltando amor, está faltando o processo de evolução. Você pergunta para essa pessoa, você acredita em Jesus? Ela, demais. Amo Jesus. Você tem fé ilimitada? Você vai à igreja? Sim. Eu sou cristã. Mas como pode você não permitir um toque de um ser humano, mas você abraça uma boneca e ama uma boneca? Causa piedade na nossa alma quando isso acontece. Compreender a grandeza do avanço na individualidade de cada ser. Compreender as leis naturais. Compreender, saber que nós temos que nos preparar para a beleza da vida. Nós temos que nos preparar pela tristeza da vida. Nós temos que preparar para a felicidade que a vida nos proporciona. Nós temos que preparar para a infelicidade que a vida nos proporciona. Isso é a beleza e a grandeza da vida. Tem dias que está triste, recolhe-se, tem prece e oração, um encontro entre você e o Criador. Tem dias que você está
com as energias frágeis, faça algo de bom ao outro, ajude o próximo. Você vai se sentir bem melhor. Tire um momento para encontrar-se com Deus. Frequente uma igreja. Vá tomar um passe em um templo espírita. Isso vai te ajudar. Mas saia dos processos rudimentares da religião e avance para as leis sagradas e naturais do Criador, na compreensão e na prática, assim como a tabuada. Não adianta você colocar a tabuada debaixo do travesseiro e dizer que no outro dia você vai saber ela de cor. Muita gente fazia isso, né? Dizem que vou dormir, se eu pôr a tabuada aberta naquela lição debaixo do travesseiro, amanhã eu já sei a tabuada de cor. Chegar à noite eu levava bomba na escola. Naquela época dava bomba, né? Hoje não se dá mais. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição. Foi isso que Jesus falou para o jovem mancebo, que perguntou para ele como que era para chegar, a ter a salvação. Jesus falou, a salvação você vai encontrar nos processos rudimentares dos mandamentos, das leis de Deus, que está no Velho Testamento. Agora, se você quer chegar à salvação e à perfeição, vá, vende tudo o que tem, vem e segue-me. Ou seja, passa das observâncias disciplinares materiais e avance para a questão moral, espiritual, na convivência com todos, sendo uma só família universal, sem dogmas, apenas somos irmãos em Cristo Jesus. Sem aprisionamento, sem, eu sou católico, evangélico, eu sou espírita, sou umbandista, não. Universal do amor. Amando todos, respeitando cada um em sua individualidade. Compreende isso? Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos. Porque então não passaremos de autores de obras mortas. Se nós repetirmos os arrependimentos, somos autores de obras mortas, porque toda vez você vai se arrepender de um erro que você está cometendo. Você já imaginou, você constrói uma casa, terminou ela, fala, não gostei, derruba, vai construir de novo. Terminou ela, você derruba, não gostei, vou construir outra. Isso é obra morta. Construir uma casa. Essa casa não ficou tão boa. Por que ela não ficou tão boa? Porque você evoluiu. Porque quando você estava construindo, você estava no nível de consciência. Você terminou ela, você teve um aprendizado, uma experiência. Então você expandiu o seu nível de consciência. Não vou derrubar esta casa, vou fazer outra, vou remodelá-la esta para melhor. Está compreendendo o que é sair dos rudimentos dos valores cristãos? Aprisionados lá no Velho Testamento, 3.200 anos, 3.500 anos. Aprisionado, algemado nos processos rudimentares do princípio do cristianismo, lá nos princípios da era cristã, onde teve que falar muitas coisas por parábolas. Agora nós estamos na liberdade do pensamento, do sentimento, na liberdade espiritual e no domínio de nossas consciências, só que nós estamos aprisionando elas em coisas naturais. Se uma pessoa nos larga, nós ficamos aprisionados ao largá-la, não ao tempo que convivemos com ela. Se perdemos um trabalho, não pensamos que aquele trabalho pode ser para avançarmos para frente. Se perdemos alguma fortuna, nós, meu Deus, graças a Deus eu quitei uma dívida, porque ninguém perde aquilo que te pertence, você só perde aquilo que não é seu. Se alguém desencarna, você fica feliz pelo tempo que conviveu e não morrendo aqui na vida.
por aquele que está mais vivo do que nós. Isso são processos evolutivos da liberdade da nossa consciência. Isso é individual, só você pode fazer isso por você. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se toda hora é sinal de teimosia e viciação. Arrepender-se de quando em quando é necessário e é um processo evolutivo. Arrepender-se todos os dias, todas as semanas, é teimosia e é um vício de ego e orgulho misturado. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Sob a abençoada luz do amor, entregar nossas vidas a nosso Senhor e rogar que nos fortaleça a cada dia, a cada hora, dentro de nós. Iluminai, Jesus, de retorno a nossos lares e possamos levar a Tua verdade e o conforto em nossa alma. A Tua presença de coragem e vida eterna. Graça vos damos, ó Jesus, e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto. Permaneça em nós, ó Jesus, hoje e por todos sempre, que assim seja. Agradeço a todos por esta noite maravilhosa. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Rogo a Jesus Cristo que nos fortaleça e ampare. E lembrando sempre, a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. Amém? Amém. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado a todos. Que Deus nos dê muita paz.